inicia mais um evento aqui, né, um grupo de discussão sobre métodos e procedimentos em pesquisa em foco, né? Então, a gente vai começar, então, falando um pouquinho hoje de redes sociais, então, os métodos focados, então, no contexto das redes sociais. E quem vai falar um pouquinho com a gente sobre isso, então, é a Letícia Chinestetsky, é assim que fala? Mais ou menos isso? Chinês. Chinesky. Então tá bom. Mais simples do que eu imaginei. E ela tem graduação, então, em jornalismo, e agora é doutora em letras pela Universidade Católica de Pelotas. E a área de pesquisa dela, então, na área da comunicação, é Facebook, redes sociais, violência simbólica, comportamento, publicidade. E depois ela vai falar um pouquinho, então, mais sobre as pesquisas dela, e vai falar um pouquinho da pesquisa associada, então, às redes sociais. E quem vai me ajudar, então, a mediar, então, esse debate, esse papo com a Letícia, é a Jéssica Esteves, que é doutoranda do pós-design, é orientanda da professora Berenice. Ela vai falar um pouquinho com a gente, então, depois a gente vai passar a palavra para todo mundo aqui discutir um pouquinho sobre o tema. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que é bastante relevante, inclusive, nesse contexto agora, né? Onde as pesquisas acabam se concentrando na internet e as conversas se acontecem na internet, e como é que a gente media esse espaço, né? Como é que a gente transita na pesquisa desse espaço, né? E a complexidade desse espaço nesse contexto. Então, eu vou passar a palavra, então, para a Letícia, e depois a gente encerra com a Jéssica fazendo as considerações ali, até falando um pouquinho da relação com a Letícia, né? Que eles têm uma relação anterior a esse convite aqui, e agradecer também, de antemão, a Letícia por poder contribuir com a sua pesquisa, né, com o seu conteúdo, e, enfim, agora você tem a palavra aí para falar um pouquinho da tua pesquisa. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar falando com vocês, eu agradeço o convite. É muito legal poder trazer um pouco dessa minha trajetória, que já faz quase 10 anos que eu ando nessa função de pesquisa. Iniciei pesquisando preconceito no Orkut, e aí agora já estou no Instagram, passei pelo Facebook nesse meio tempo, então eu tenho tentado acompanhar as redes, e é muito legal poder trazer para vocês um pouquinho desse meu estudo, tá? Eu peço até que vocês me interrompam se eu desfocar muito da parte que se interessa a vocês, ou também levantem a mão se eu puder direcionar ou ajudar mais em algum tema, algum interesse mais específico, tá? Eu peguei de uma forma geral, trouxe algumas pesquisas para mostrar de uma forma geral, mas assim, sempre ajustando, no que eu puder ajudar vocês me avisem e a gente conversa, tá? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz. Não tá no nível do design, mas ela tá direitinho. Tá todo mundo vendo? Tá vendo? Sim. Sim, tá show isso. Então tá. Ou com método de pesquisa no contexto das redes. Opa, peraí. Aqui. Aqui eu trouxe uma consideração da professora Raquel Recoeiro, que é a minha orientadora, que pela primeira vez na história a gente está conseguindo coletar e entender todas essas conversações que acontecem na internet, a gente consegue coletar e analisá-las em larga escala. Por exemplo, tem um estudo que eu vou mostrar para vocês que... vocês conseguem enxergar tudo ou está cortado? Conseguimos, está tudo certinho. Tudo certo. Uhum. Porque para mim parece que está cortado. Tá. Por exemplo, um desses últimos estudos que eu fiz, que foi eu nem trouxe ele, mas da CPI, da pandemia, a gente analisou 16 mil tweets que falavam sobre isso, entende? Em que momento a gente faria isso? Se não fosse a internet, se não fosse essa estrutura que ela nos permite, né? No manual, a gente se resume muito. Então, é muito interessante a gente conseguir fazer essas análises em larga escala, sabe? Mas para começar a falar desses estudos, vocês conseguem entender muitos e muitos aqui do lado? Vocês enxergam? Porque para mim está totalmente cortado. Para mim está cortando aqui um pouquinho. Pois é, para mim também. Não sei se tu der um zoom. Pode ser? Isso. Sim, assim tá bom. Uhum. Melhor, né? Então, acho que sim. Tudo passa acontece uma mudança de contexto, né?
antes que era uma mediação um para muitos, que eu, jornal, falo para vocês, público, agora, na verdade, um formato de comunicação chamado muitos. Muitas pessoas comunicam muitas pessoas, não tem mais monopólio, digamos assim, da informação, não tem uma hierarquia, todo mundo pode comunicar ao mesmo tempo, na mesma direção, a gente não depende mais dos veículos para nos mediar, e isso aí é muito interessante, porque acaba que a gente fica sempre fadado aos filtros, né, dos próprios veículos, e com a internet a gente consegue ver, além de visualizar essas relações acontecendo, a gente consegue realizar elas, entende? Sem essa mediação. Isso é uma mudança de modelo na comunicação que até coloquei Palácios, que é o autor que fala. Então, a comunicação que era de um para muitos, agora ela passa a acontecer de muitos para muitos. Todo mundo comunica todo mundo. E então essa mudança, ela traz uma reflexão, essa mudança de contexto, ela traz uma reflexão a respeito dos procedimentos. E ela traz muitas possibilidades no caso de pesquisa também. Então, o que eu trouxe? A perspectiva da pesquisa na internet, ela pode servir como objeto, ela pode servir como instrumento e como local de pesquisa. Na verdade, eu uso ela como os três, porque ela é a plataforma que eu analiso, ela geralmente é o objeto que eu estou estudando, e os softwares e coisas que eu utilizo servem como meu instrumento. A gente tem que, é muito interessante como objeto de pesquisa pensar o impacto dessa mediação na sociedade. Porque, bom, a gente bem sabe o quanto está presente as redes sociais e o quanto isso dita, né, o nosso cotidiano, na verdade. E compreender esses fenômenos é importante para a gente ver o que tipo de valores circulam nesses ambientes, especialmente que tipo de comportamento, que tipo de relações estão sendo estabelecidas. Então, aqui eu trouxe algumas vantagens da internet como um instrumento, tá? Maior fidedignidade, porque, como eu falei, não tem filtro, aquilo que está ali é aquilo que está ali. Na verdade, tá, o filtro são as pessoas, mas o que elas falaram está ali, não teve nenhum veículo de comunicação, digamos, que foi lá e achou melhor deixar uma coisa e não outra, sabe? A gente tem acesso àquilo que é. Sabe? A pessoa publicou, estando em modo público, ótimo, eu posso analisar aqui. A escalabilidade, que é a quantidade de dados que a gente consegue analisar somente com a internet, com esse ambiente, porque de outra forma ia ser muito resumido, e com uma amostra resumida a gente tem um resultado resumido também, né? E é interessante também que a presença do pesquisador, ela não é imediatamente discernível. Na verdade, essas minhas pesquisas, nenhuma eu precisei, desculpa, eu precisei me mostrar para o público. A gente chama de netnografia, que é como se fosse uma etnografia, só que ao invés de eu ir para a tribo e deitar na beira da fogueira para entender como é que eles dormem e como é a realidade daqueles índios, daquela tribo, eu faço isso na internet, só que aí eu penetro nos grupos, e nos grupos eu falo página, postagem, aonde for que as pessoas estão se comunicando. E observo, eu não preciso dizer, estou fazendo uma pesquisa, responde este formulário para mim, porque isso acaba tirando toda a autenticidade também, né? Então, com a internet, eu estou ali de observadora, eu não preciso dizer que eu estou ali. E isso é muito, muito interessante também, porque a gente acaba pegando uma coisa bem, bem autêntica mesmo, bem crua, digamos. Ninguém está medindo as palavras porque eu estou ali, né? Na verdade, eu estou ali como mais um participante daquela postagem, estou olhando, estou acompanhando, e dali eu estou tirando os meus recursos, os meus insumos para pesquisa.
Então, só que junto com isso a gente tem alguns desafios, que é como coletar esses dados, né? Como sistematizar esses dados de forma que eles sejam válidos cientificamente, e quais dados são importantes realmente. Porque, na verdade, a gente está numa enxurrada de informação, né? É uma infodemia, como chamam, né? E tu conseguir extrair conhecimento e determinar o que te interessa, o que realmente é válido para tua pesquisa, às vezes não é uma coisa tão dada, tão fácil, sabe? Então, esses são alguns dos desafios. Além da questão da privacidade. Então, tem toda uma questão que eu, pelo menos, como eu comentei com vocês, já faz quase 10 anos que eu estou nesse universo de pesquisa, e eu nunca precisei passar pelo comitê de ética. Mas porque as minhas análises, elas foram feitas a partir de publicações e materiais que estavam disponíveis publicamente. Agora, no momento em que a gente vai precisar ter acesso a qualquer conteúdo que esteja privado, aí vamos ter que ter todo um movimento de autorização e coisa. Mas eu acho que uma das grandes vantagens da internet é não precisar disso. É tu ter muito acesso ao que é público. E às vezes, isso aí, só o fato de ser público já é um indício. Porque as pessoas querem compartilhar aquela informação e querem compartilhar com todo mundo. Tá, é óbvio que tem aquelas pessoas que não têm noção que está público, né? Mas não são, não tô falando, não são todas. Mas, na verdade, às vezes, por exemplo, quando eu compartilhei, por exemplo, a divulgação dessa palestra, eu botei em modo público, porque me interessa que os outros acessem. Entende? Então, na verdade, todos esses materiais que a gente vai tendo acesso de modo público, eu acho que já tem, olha, nossa, tem muito valor, sabe? Muito valor. E essas mudanças, elas têm umas características próprias da internet. Que, então, as duas principais coisas são a permanência e a buscabilidade. Que, na verdade, a gente só consegue fazer esse tipo de pesquisa porque a internet tem memória. A internet tem memória. Então, ela nos permite que a gente busque aquele conteúdo que foi dado em outro momento. E a gente resgate aquilo para conseguir analisar. Porque ele permanece na rede. E por isso que eu botei, os dados são mais fiéis e a sua coleta fica facilitada, porque ele está permanente ali. O que às vezes é um perigo, porque eu até comentava com meus alunos, eu me lembro que... vocês lembram da época do Fotolog? Sim. Tudo eu sei que tinha, né? Então, eu tenho um Fotolog que era Lely in the Fireland. Lely no mundo das fadas. E era eu, com meus, sei lá, 13 anos, com uma lente de contato azul, com uma franjinha, dizendo quem sou eu, um amor de guriazinha. Tu bota Letícia Chinesky no Google, tu vê o meu prêmio, tu vê a minha graduação, meu doutorado, não sei o quê, todas as coisas que eu fiz, trabalhei, não sei o quê, daqui a pouco tu vai passando lá na 10ª página do Google, tu vai achar isso. Simplesmente porque eu não tenho a senha. Fotolog, eu não me lembro. E sem conseguir entrar na minha conta, eu não posso deletar. Por quê? Porque a internet tem essa capacidade de permanência. Então, não que seja tão bom assim, né? Não me agrega em nada, mas é um bom exemplo para ver como, tipo, ficou perene na internet, a menos que tu delete, aquilo vai ficar perene. E as representações também, que são completamente articuladas com o universo offline. E aí a gente vê manifestações, a gente vê o post de algo que acontece offline. O offline e o online, eles caminham junto, não tem muito, né? E para as ciências humanas e sociais, isso acarreta maior participação, maior colaboração, descentralização, que para mim é uma das principais características
desse universo de pesquisa é a descentralização da informação. O que a gente está analisando, ele não está na mão de um ou de dois, ele está geral. O borramento das fronteiras entre o público e o privado, que é uma coisa que não está tão dada também, a gente não sabe muito, é uma fronteira que não está muito clara e que muitas vezes a gente excede ali. E a gente consegue ver novas formas de sociabilidade, criação de comunidades, criação de... Desde um tuitaço do que é uma representação daquelas carreatas, aquelas coisas, tudo, só que também na internet. As articulações que as pessoas fazem, as novas formas de relacionamento que elas vão criando conforme o ambiente, tá? Então, são novos fenômenos de linguagem, tipo, oh my God, a gente, OMG, é uma coisa que tu não fala OMG, isso é coisa de internet, sabe? Então, são coisas que a gente pode ver a linguagem, a gente pode ver a negociação dos contextos. A negociação dos contextos, o que é? A gente tem um contexto que ele não é dado automaticamente. Então, eu preciso que a pessoa que tem acesso ao que eu estou falando entenda o que eu quero dizer. Como eu negocio esse contexto? Porque isso pode ser de forma síncrona ou assíncrona. No caso, assíncrona em tempo real, e assíncrona eu posso postar e a pessoa me responder em outro momento. Nesse caso de ela me responder em outro momento, a negociação do contexto ela tem que ser muito mais cuidada. Por quê? Porque tu não vai estar ali para reparar aquela ação naquele momento. Então, como a gente negocia, como a gente alinha as coisas que a gente quer dizer para o outro entender? Através de emoji, através da letra maiúscula, se tu acha que tu quer gritar, GIF, a gente tem vários módulos que a gente pode ir incluindo na comunicação da gente para que desenhe o nosso objetivo, no caso, né? Essas narrativas são novas formas de escrever. Eu botei discurso eletrônico, mas isso aí, eletrônico, a gente nem usa mais esse termo, vocês me desculpem. Então, assim, os métodos de pesquisa, eles se tornam híbridos e são adaptados, entende? Na minha dissertação, eu usei uma teoria de Crow, que é sobre os pressupostos e subentendidos. E ele fez essa teoria na década de 60, no momento em que a gente não tinha internet, muito menos as redes sociais para pensar nesse tipo de coisa, entende? Então, tem um espaço para que a gente jogue com vários métodos e adaptar eles na internet. Acabou que eu fiz uma alteração, fiz uma nova teoria a partir da teoria dele. Porque a teoria dos implícitos dele, porque eu analisei as indiretas, tá? A minha dissertação foi se a carapuça serviu, a cultura das indiretas e a violência simbólica no Facebook. Porque estava bombando naquela época as indiretas, tudo era indiretas, aí eu resolvi fazer. Só que aí ele falava que os implícitos dependem do tom de voz, depende dos recursos não verbais, só que assim, na internet a gente não tem isso. E como a gente faz? Então eu adaptei todas essas coisas que ele falou, eu adaptei para a internet. Então são métodos provenientes de várias ciências que podem ser incluídos ali para a gente compreender melhor os fenômenos, desculpa. Então, por que visualizar essas redes? A gente consegue descobrir os tipos de relações entre os indivíduos, objetos e coisas, descobrir os grupos e como eles se interagem entre si, identificar as pessoas engajadas e como elas fazem as trocas e os fluxos de informações e valores, quem são as influências na rede. E quando eu falo de nó, eu estou falando de um perfil. Na verdade, eu não posso dizer que é uma pessoa, porque esse perfil pode ser um perfil institucional também. Então, a gente fala o nó, mas é por isso que está escrito assim. Então, a gente pode investigar N fenômenos
interferência estratégica ou nociva. Eu pego muito a questão da violência, né? Eu trouxe rapidinho essa questão, um dos métodos que a gente utiliza, que é a análise de conversação, tá? Mas o que eu quero chegar tá mais para baixo, que eu acho que é o que vai interessar mais a vocês. Então, eu vou passar bem rapidinho. A análise de conversação, ela se preocupa como a gente está falando, como se dá as falas. Então, ela fala nas trocas conversacionais, quem fala primeiro, quem fala depois, quem atravessa o turno do outro, no caso, eu falo, mas tu falou por cima. E é a natureza do nosso dia a dia, sabe? Ela foca como se dá todo esse processo, todas essas... Aí eu trouxe um The Sims, que é basicamente, né? Então, a gente tem que ver o lugar, objetivo, participante. Onde está dando aqui essa relação? Onde está sendo feita essa troca? Qual o objetivo dessa troca e como são os participantes? Quem são os participantes? Quantos e como, né? Esses aspectos conversacionais, eles podem ser utilizados para auxiliar no mapeamento da composição e também da estrutura das redes. Só a partir dessa observação das conversações que a gente consegue observar nos sites de rede social. Isso aqui eu acho que eu não vou deixar... Bom, vou deixar assim, tá? Que é mais técnico. Mas por que visualizar, tá? As redes? E aí eu estou falando mais de análise de rede. A gente consegue descobrir a relação entre os perfis, a gente consegue mapear essas comunidades, a gente consegue identificar quem são as pontes, os engajados, quem são as pessoas que fazem a conexão de todos os temas, quem leva a informação, quem são os hubs dessas trocas, entende? Quem é a pessoa que, de outra forma, se não tivesse ali, não deixaria, a informação não chegaria em outras, entende? Então, a gente consegue analisar público, entidade, empresa, qualquer coisa que tenha um perfil, né? Aqui eu trouxe um estudo que a gente fez de redes como fatos públicos, tá? Noticiáveis. Ele é um pouquinho antigo, ele é da época da manifestação do passe livre. E aqui, na verdade, está bem técnico, mas é só para vocês verem que a gente coletou e cada corzinha dessa representa um grupo, tá? Eu não vou entrar muito, mas é só para vocês verem que esse gráfico maluco aqui, a corzinha, quanto maior ele tá, mais foi falado. Aqui tem o Anonymous. O Anonymous, o Brasil foi um dos que mais foi mencionado, e ele está diretamente ligado com que era o fim da corrupção. Nem eu estou enxergando direito, mas enfim, a gente consegue fazer uma série de ligações. Isso a gente coletou o termo passe livre. Então tem, na verdade, isso diz respeito à rede num determinado horário, num determinado dia. Eu vou mostrar para vocês como a rede, a gente consegue enxergar a rede se modificando nesse estudo do Bela Recatada e do Lar, que vocês devem lembrar que foi um boom, né? Então, esse estudo foi como a hashtag foi apropriada no Twitter e no Facebook, tá? A gente coletou no dia 20 de abril, depois... Eu sei que a gente coletou 35.948 tweets em 3 momentos do mesmo dia, às 11 da manhã, às 4 da tarde e às 5:30 da tarde, tá? A gente utilizou os softwares específicos, até se vocês tiverem interesse nessa parte de análise de rede, que eu estou passando bem rápido, porque ela é bem complexa e bem específica, podem me chamar, podem me pedir, que eu tenho bastante material, eu consigo orientar melhor vocês para esse lado. Eu só não quero ficar falando uma coisa que daqui a pouco é super técnica e não vai fazer muita diferença, assim, porque a menos que a gente esteja imerso naquilo, né? Mas então, no final, ao total, foram 35.948 tweets, tá? Ué, tá na figura...
aqui a gente tem um grafo das concorrências do Twitter às 11 horas, tá? A gente vê que a revista Bela Recatada e do Lar está diretamente ligado com revista, com Só Que Não, com Temer, com homenagem, e isso tudo apenas pela busca, a coleta que a gente fez pelo termo hashtag Bela Recatada e do Lar. Então a gente viu quais as palavras mais se relacionam e quantas vezes, qual é a frequência que elas ocorrem e junto com quais outras palavras elas ocorrem. Então, o recatado está ligado ao Só Que Não, a Marcela ao Temer, a revista, a homenagem, então a gente vai desenhando. Agora, olha como a rede já estava diferente no meio da tarde, que já estavam sendo falados mais sobre a questão da revista, aqui no azul, aliás, no amarelo, a revista ter feito uma matéria falando isso. Tá? A questão da contra-feminista, na verdade, aqui foi machismo, Veja machista. Aqui a rede já estava se movimentando contra a Veja, né? Porque achou um absurdo. Antes, às 11 horas, não. Às 11 horas, as pessoas só estavam dizendo, teve uma matéria em que eles falaram Bela Recatada do Lar. Passou um tempo, nossa, olha como essa matéria é machista. Meu Deus, a primeira-dama, não sei o que, não sei o que. E no fim, às 5h30, a gente já tinha protesto, já tinha o Belo Recatado, vocês lembram que teve tudo isso, respeito. Eu acho que até a Rihanna tinha se manifestado sobre isso, aí tem alguns arrobas aqui, Danilo Gentili, Forbes, Rock in Rio, que foram vários perfis que se manifestaram, tá? E aqui a grafo de concorrência, né? Então, Veja estava diretamente ligado a golpe, vergonha, Veja machista, ridícula, machismo, passado. A Marcela Temer, a Michelle Temer, mulher, marido, família, velho. Então, são tudo isso a partir da coleta Bela, Recatada e do Lar. Então, a gente consegue ver uma estrutura toda em cima disso. Mas, como eu falei, ela é bem específica. Então, não queria ficar muito tempo nisso. Então, a gente consegue enxergar as redes como os fatos públicos e noticiáveis. Aqui tem protesto do Vem Pra Rua, tem qual que era esse aqui? Das eleições, eu acho que era. Acho que era das eleições. Agora, eu queria chegar nessa análise, nessa metodologia que eu acho que é a metodologia que mais pode servir para vocês, tá? Falei só por cima para dar meio que uma introdução, mas essa é a metodologia que eu uso. É feita por uma linguista norte-americana, Susan Ehring, que se chama Análise do Discurso Mediado por Computador. O que acontece? Ela sentiu uma necessidade de entender o contexto em que ocorre as interações e onde ocorrem as análises, entende? Porque, como eu disse para vocês, que nem o de Crow que eu estudei, ele falava da comunicação não verbal. Isso não me interessa, porque a minha comunicação está acontecendo online. Então, acaba que o método ele vai ficando um pouco prejudicado por causa disso. E ela fez uma coisa maravilhosa, que foi criar uma tabela que aproxima a questão linguística do estudo do meio, entende? Então, ela até trouxe 2 citações dela, que fala que o funcionamento do discurso a partir da mediação dos computadores não se apresenta como mera digitalização de práticas discursivas e sociais do ambiente offline, embora carregue muitos de seus traços, mas sim como uma reconstrução de práticas sociais em um novo ambiente, influenciada por um contexto e características específicas desse ambiente. Então, a análise dos dados busca compreender os processos de construção da comunicação nesse ambiente, através da linguagem, e assim conseguir detectar novos padrões que se constituem a partir desse meio, que são específicos desse meio.
né? Ela viu que a gente estava com uma necessidade de pensar o contexto mediado e não só trazer para como eu tentei trazer e tive dificuldade, sabe? Então ela fez uma tabela maravilhosa que eu acho que super pode ajudar vocês, pode ser interessante para vocês em algum momento, tá? Ela fala, essa é a tabela. Ela fala que padrões no discurso podem ser produzidos consciente ou inconscientemente. Que um objetivo básico da análise do discurso é identificar padrões que estão comprovadamente presentes, mas que podem não ser imediatamente óbvios para o observador, casual ou para os próprios participantes do discurso. Também se supõe que o discurso envolve escolhas do orador. Então, por que eu usei invasão e não usei ocupação? Por que eu escolhi essa palavra e não a outra? Onde eu estou me posicionando no meu discurso quando eu falo isso? Por que eu disse vote sem medo e não disse vote com coragem, que é a mesma coisa? Entende? Então, e isso é uma coisa bem na internet, porque quando a gente está na comunicação offline, face a face, digamos assim, eu consigo ajustar muito a minha comunicação. Eu vejo que vocês não estão gostando agora, por exemplo, eu não sei nem como é que vocês estão, porque eu não vejo a cara de vocês. Mas daqui a pouco eu vejo que vocês estão coçando o olho, estão olhando o relógio, estão suspirando. Nossa, eles não estão gostando, vamos ajustar. Agora, na internet, a menos que a comunicação seja síncrona em tempo real, aquilo está ali. Aquilo foi uma construção e aquilo foi uma escolha daquele usuário. E é essa escolha que a gente analisa. Então, como foi essa construção? O que foi usado para construir esse discurso? Então, primeiro ela desenvolve 4 níveis de análise, depois ela insere a última, que é a comunicação multimodal, que eu acho que talvez seja uma das que mais interessa a vocês. Embora a estrutura também acho que seja bem interessante, tá? A estrutura, ela fala da questão oralidade, formalidade, eficiência, expressividade, complexidade, características, leva em consideração no fenômeno a tipografia, ortografia, morfologia, sintaxe, esquema do discurso, convenções de formatação. E os métodos utilizados, alguns, não todos, são linguística estrutural e descritiva, análise textual, corpus linguístico, estilística e etc. Então, o que eu trouxe um exemplo da minha tese, onde eu mostro cada uma dessas estruturas. Aí eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. O sentido ele se preocupa com questões do tipo: qual é a intenção dessa comunicação? O que está sendo comunicado? O que está sendo realizado nessa fala? Para entender o sentido das palavras, os atos de fala, locuções, trocas e etc. Os métodos semântica e pragmática. Nada disso é estático, são sugestões que ela faz. Na verdade, na minha tese, eu sugeri outras coisas que podem ser acrescentadas aí. A gente tem no terceiro nível a interação, que leva em consideração interatividade, tempo, coerência, reparação, interação como construção. Se interessa pelos turnos, sequenciamentos e trocas entre as pessoas. E parte da análise de conversação e etnometodologia. Tá? Comportamento social, dinâmica social, poder, influência, identidade, comunidade, diferenças culturais, etc. Levam em consideração o próprio comportamento que está sendo identificado ali no corpus, né? O fenômeno, expressões linguísticas de status, negociação de conflito, gerenciamento da face, jogos, discurso, negociação de conflito, por exemplo, a pessoa foi lá e disse uma coisa e o outro disse, não, eu não concordo embaixo, só que a gente sabe que não é todo mundo que respeita e não diz, eu não concordo. Tá errado isso, não sei o que, porque não sabe o que tu está falando. Como essa pessoa respondeu embaixo? Ela inflamou a discussão? Ela respondeu? Ela deixou no vácuo? Ela curtiu? Ela deu uma reação? Ela respondeu com um comentário? Como foi gerenciado?
Porque, no caso, o gerenciamento da face, a face somos nós, a nossa representação na internet. Então, há coisas que ameaçam a face, e isso é uma das coisas que ameaça a face. Ao mesmo tempo, a gente tem uma questão super importante que é a colaboração nas relações. Por exemplo, a pessoa foi lá e disse, não, tu não sabe o que tu tá falando, não. Só que aí o meu amigo, que sabe que eu sei o que eu tô falando, vai lá embaixo e diz, não, ele sabe, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Tipo, me ajudou a gerenciar a minha face que estava sendo ameaçada por uma pessoa que estava dizendo que eu não sei o que eu tô fazendo. Entende? Todos esses comportamentos, essas nuances, assim, é legal, a gente consegue perceber. E nada disso eu preciso dizer, oi, eu estou pesquisando a tua interação, sabe? Ninguém precisa ficar sabendo. O que deixa a coisa muito mais verdadeira, né? Porque não tem nenhuma... Ninguém está modelando seu comportamento porque eu estou ali olhando, né? As pessoas não sabem que eu estou ali olhando. Inclusive, na minha tese, foi bem doído, assim, porque eu analisei o body positive, né? O movimento do corpo positivo no Instagram. E eu olha, se tem 3.000 comentários, eu leio um por um, sabe? Não, é assim. E eu vi um comentário de uma menina falando que ela queria se matar, sabe? Que ela tinha entrado no Tinder e tinham humilhado ela, disseram que ela não era nem pra... que ela tinha mesmo que se matar porque ela era gorda, porque ela era isso, porque ela era aquilo, que ela tinha que ter vergonha do que ela era. E a menina foi lá e usou o espaço de interação, no caso, o espaço de comentários da publicação, que era uma publicação que não tinha nada a ver com isso, e desabafou. Ela disse, eu queria sumir daqui. Eu não sei se isso aparece no que eu trouxe para vocês, mas eu queria sumir coisa. E nada disso talvez fosse dito se alguém dissesse para ela, olha, nós estamos te avaliando. Isso aí é porque não é uma coisa... É uma comunicação livre, a gente não está mediado, assim. Então, acaba deixando as coisas mais espontâneas mesmo. Então, nisso entra a sociolinguística, análise crítica do discurso, a etnografia da comunicação e a comunicação multimodal, que é os efeitos no modo de coerência do cruzamento dos modos, gerenciamento de endereçamento e referência, espalhamento de unidades de sentido gráficas, coatividade de mídia, etc. No que diz respeito ao fenômeno, escolha do modo, texto na imagem, citações em imagem, animação, os métodos semiótica social, análise de conteúdo visual e etc. Vamos para a parte legal agora. Essa aqui foi a minha análise, tá? Eu dei só uns prints para vocês verem mais ou menos como eu analisei, tá? Na estrutura, o que eu observei aqui? Que a publicação, a mesma publicação, quando ela é vista pelo celular, ela tem ela é estruturada de uma forma. Quando ela é vista do computador, ela é vista de outra forma. Então, aqui estão os dois tipos. Eu entro a gente vê, então, a diferença versão mobile e versão desktop. A organização do texto, através do espaçamento, com pontos entre parágrafos e legenda, porque a gente vê que, por exemplo, no Instagram, a gente não tem essa coisa do enter e dar o espaço, né? Então, outro coloca numa ferramentinha que dá esse espaço, a pessoa coloca um pontinho e simula um parágrafo, né? Então, desde isso é interessante de se observar. Então, a preocupação estética, a disposição dos elementos, o uso das hashtags como marcadores de macrocontexto e microcontexto, né? A macrocontexto, por exemplo, seria a hashtag bodypositive, e o microcontexto, hashtag seios lindos, né? Ela já deu ela já situou o conteúdo dela bem direitinho aonde, né? E a imposição no discurso, mas isso aí não é... Eu queria mais que vocês vissem a estrutura, que tipo de coisa a gente leva em consideração, tá? O sentido.
Aí eu entrei na fragmentação dos seios. Porque o que ela fala aqui nesse post, tá? Ela fala, você já teve vergonha do formato ou do tamanho dos seus seios? Essa foi uma das maiores inseguranças que eu tive. É grande, com estrias caídas. Aí ela conta um pouco da história dela e no final ela diz, eu não posso viver refém de um padrão de beleza que me chama de vulgar e de desleixada. Eu só quero viver em harmonia com a imagem que eu tenho hoje. Então, a gente começa a ver o sentido, a gente começa a ver a fragmentação do corpo. O corpo, porque eu entrei muito na questão do corpo na minha tese. Então, aquele corpo ali, essa postagem falou dos seios, especificamente. Então, a discursivização dos seios, a exposição das vulnerabilidades. Aí eu peguei, olha a análise que eu trouxe para entender o sentido, o que as pessoas estão falando. Como esse tipo de manifestação inspirou outras mulheres. Ó, minha inspiração diária. Obrigada por me dar esse sorriso que eu sempre sonhei ter. Obrigada por me ensinar tanto. O trem todo que foi internalizado é forte demais. Parabéns pela sua didática e jornada de comunicação. Você é necessária. Beijos, mano. Então, todo sentido eu busquei entender a partir... Tudo isso todos esses resultados foram a partir daquela tabela. Tá? Então, a filiação a ambiente discursivo, viabilização de um post como um canal de troca, de experiência, circulação, porque ela se presta como uma ponte, sabe, para desenvolver essa temática. Não é. Eu achei que era aquela que eu tinha comentado, mas não é. Tá. Então, aqui eu trouxe da interação. Foco no papel social da hashtag, que eu acho que é uma coisa super legal de se estudar, é a hashtag, porque a gente consegue criar todo um contexto e, ao mesmo tempo, ser uma coisa mais ou menos limpa, né? Porque se tu for falar o que cada uma dessas hashtags representa, tu vai fazer um texto gigante. Agora, no momento que tu coloca hashtag fora do padrão, nossa, economizou horrores. Então, qual é o papel dessa hashtag? Como ela está linkando essas pessoas, conectando essas pessoas? Aqui a gente vê que tem várias outras mulheres que começam a contar. Uma contou que o sonho dela é fazer redução da vida e que ela nunca parou para tentar aceitar eles como são. Então, a gente começa a ver que tem um papel social aí para a pessoa parar de ver e, não, mas na verdade eu posso aceitar o meu seio como ele é. Não necessariamente eu tenho que fazer uma redução. Mas isso porque ela teve contato com uma publicação que fez isso, né? Comportamento social. Aí eu entrei bastante na questão da violência. Aqui, ó, tá aqui da menina que queria se matar, vocês não vão enxergar, mas é esse aqui do meio que fala: ouvi tanta coisa ruim de um cara com quem conversava no Tinder, nossa conversa era muito boa. Olha só, no meu perfil consta que sou gorda, mas hoje mandei a minha foto de corpo e ele virou outra pessoa. Ao questioná-lo, me chamou de desleixada, disse que devo ser frígida, que por isso que nenhum homem se interessa por mim. Falou um monte de coisa e ainda botou assim: estou acostumada a passar por constrangimentos e humilhações, mas nunca de forma tão gratuita. Aí tu começa a pensar, o que esse comportamento está me dizendo? Em que mundo que uma pessoa tem que estar acostumada a passar por esse tipo de constrangimento e humilhação? Né? O quanto essa publicação serviu para essa pessoa se abrir. E aqui a gente vê, óbvio que tem sempre um comentáriozinho depreciativo, que ali tá lá no umbigo, que tá falando dos peitos da menina do postagem, tá lá no umbigo. E a gente vê aqui, isso é outra coisa que é super legal de analisar. 11 curtidas, então 11 pessoas concordaram com aquilo. Só que não teve 11 pessoas que escreveram tá lá no umbigo, tá lá no umbigo, tá lá no umbigo, tá lá no umbigo. Só o fato de tu ir ali curtir já validou, já legitimou. Isso é outro aspecto super legal de ver, porque as pessoas se posicionam sem precisar necessariamente se posicionar, né? Então, aqui tem uma outra que é 39 curtidas, que foi a resposta
para essa... Moça, o post é justamente sobre isso, sobre as inseguranças, né? Tanta gente se apoiando, você não tem nenhuma insegurança. E aqui a comunicação multimodal, tá? Aí o que eu coloquei? Composição de imagem, texto na imagem, uso de hashtag, marcação entre usuários e o perfil, possibilidade de acessar cada hashtag separadamente e ser direcionado para outro espaço que estão dispostos outros discursos que fizeram o emprego da mesma hashtag, ou seja, no Fora do Padrão, a gente é direcionado a 50.817 publicações. Se a gente entra no Corpo Livre, a gente já é direcionado a um outro universo, que é 368.645. Então, vocês entendem que quando eu falo aquela coisa de organizar a informação, digamos assim, de ficar mais limpo, porque olha olha o que se abre para cada hashtag, entende? O Fora do Padrão hoje é 50.000, o outro é 368.000. Ali o arroba também, que é a possibilidade de tu marcar e trazer outra pessoa para aquele módulo de comunicação. Então, assim, de uma forma geral, eu trouxe Heine Baron, que falam que a internet ela nos dá a oportunidade para repensar os nossos métodos de pesquisas e perspectivas teóricas diante de um mundo que está em pleno vapor na mudança. Então, a gente está conseguindo fazer isso em tempo real, tá? A gente consegue... Eu vou deixar um pouquinho, se vocês quiserem copiar alguma rede para a gente se adicionar e se falar, mas é basicamente isso, mano. A gente está conseguindo analisar a internet nos permite que a gente analise os fenômenos enquanto eles estão acontecendo. Então, isso é uma coisa maravilhosa, essa permanência dos conteúdos e das informações para que a gente consiga buscar a própria replicação dos conteúdos, enfim. A gente tem um universo gigante para trabalhar. Deixa eu voltar para vocês aqui. E eu espero que eu não tenha saído muito, eu espero que de alguma forma eu consiga ter dado uma luz ou alguma inquietação, contribuído de alguma forma para a trajetória de vocês. E, novamente, eu me coloco à disposição, porque, às vezes, pode ser que eu não tenha falado alguma coisa que vocês queiram saber e talvez eu possa realmente contribuir. Então, não se acanhem, me chamem, me falem, que a gente sempre consegue se ajudar, né? Então, de acordo com os interesses de vocês, é o que eu falei para a Jéssica. Esse é eu fiz um apanhado bem geralzão, assim, mas eu realmente estou aberta para vocês, para a gente se falar, trocar ideia, e se vocês tiverem alguma coisa pontual, alguma ideia de pesquisa e não sabe como fazer, me avisa, vamos conversar, vamos. Sou super aberta mesmo para isso. Eu que agradeço. Obrigada, Letícia. Muito obrigada pelo tempo aí ter destinado para passar um pouco desse conhecimento para a gente. É um universo diferente, assim, né? Nossa pesquisa em design, bem diferente. Mas, enfim, eu, por exemplo, já estava estudando algumas questões de multimodalidade para minha tese, e com certeza esse apanhado que tu trouxeste vai me ajudar muito, e a gente vai conversar em off depois, porque tem outras perguntas aqui que o pessoal foi fazendo, que eu acho que vão aproveitar esse tempo que a gente tem, uns 10, 15 minutos, para a gente não se estender tanto assim também. Eu vou começar aqui com uma pergunta da Ana Letícia, tá? Ela perguntou se é o próprio software que tu usa que gera os grafos e como que as coerências são analisadas. Então, assim, para fazer aqueles grafos, eu uso o Node Excel para coletar, que aí eu vou lá e coloco o termo e ele puxa para mim. E dentro dele eu consigo trabalhar com as medidas do que eu quero que ele analise. Então, eu peço para o próprio software colocar em grupos ou separar qual foi a palavra mais dita e coisa. Nisso, eu passo para um outro programa, que é chamado Textométrica. Que esse programa, a gente pega todo
esse resultado, no caso é em formato de planilha, a gente pega esse resultado, por exemplo, tem várias informações. Numa das colunas, que é a que eu costumo utilizar, é do texto, tá? Do texto do tweet, digamos assim. Então, eu vou lá, eu copio todos os tweets, toda aquela coluna, e eu passo para esse textométrica num bloco de texto sem nada, sabe? Sem separado por barra. Cada tweet é uma barra, tá? Fecha, abre uma barra, tem o tweet, fecha, barra. Aí ele consegue entender que são publicações diferentes, entende? Nisso, o próprio programa vai me mostrar, esse textométrica, quais são as palavras que mais usaram. Né? Daí, só que aí é interessante a gente fazer que a gente chama de stop words, né? Para tirar o que a gente não interessa, que é ou para. Dependendo da análise, tu deixa bem afunilada a coisa mesmo, sabe? Porque tem coisas que não te interessam, sabe? Daqui a pouco, usar o uso do feminino ou do masculino te interessa. Então tá, ok, deixa. Mas depende, tu ajusta muito a análise ao teu objetivo de análise, tá? E esse programa, ele gera... E esse é online, é grátis. Só que ele precisa dessa coleta anterior. E esse programa... A Ana tinha levantado a mão. Eu não sei se ela queria fazer alguma pergunta. Claro, Desculpa, fala, Letícia. Oi, sim, boa noite, gente, tudo bem? Obrigada, Letícia, pela palestra. Então, eu fiquei em dúvida quando tu falou que puxa os dados, né? O próprio programa, tu consegue colocar as palavras-chave que tu quer e a rede, ele puxa automático, ou tu tem que consultar algum lugar que tem esses dados abertos, digamos, uma API, alguma coisa assim? Ele vai pegar só os dados abertos. Esse software, ele só vai pegar o que está aberto. Aham, entendi. E ele te... Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês verem. Ele... No Excel. Aqui. Eu vou compartilhar com vocês, peraí. É bem chatinho, porque ele passa por vários, né? Várias ferramentas para conseguir. E como eu estava falando, aí depois que passa por esse que é online, a gente vai para um outro que se chama Jeff, eu não sei como se fala exatamente. E aí a gente faz ele ficar bonitinho, tá? Vamos ver aqui. Vou compartilhar com vocês. Vocês enxergam? Sim. No Excel? Sim, aham. Tá. Então, assim, ó. Vou fazer um exemplo para vocês. Tá vendo ali no import? Aqui são todas as coisas que ele consegue coletar. Fanpage do Facebook. Dá para ser grupo. O Flick. Dá para ser Twitter. Tu pode coletar eu sempre vou por esse search, mas tu pode coletar uma pessoa específica, um usuário, alguma coisa específica, entendeu? Vamos num search, tá? Aqui abre isso aqui, e aí tu coloca, sei lá, me diz algum termo, qualquer pandemia, tá? E aí tu coloca, o limite ele tá para coletar 18 mil tweets. E aí ele vai gerando a página. Eu acho que eu botei um termo que vai demorar horrores para coletar, mas tá. Pois é, né? Deve ter bastante coisa. Vamos ver, ele não vai pegar isso. Não, mas já deu para entender aí, como funciona. Eu fiz uma coleta do Alau quando ele depois na CPI. Pera aí, gente. Deixa eu pensar. Onde está? Já vai abrir a coleta feita. E é bem pesado esses programinhas, assim. E esse que eu estou usando, ele é de uma Universidade de Londres, que foi desenvolvida. Então, ele é bem para pesquisas acadêmicas, assim, ele não é... Tá, então, deixa eu carregar. Já carregou. Ó. Tá vendo que aqui ele fala... Ó. Aqui é quem falou.
aqui que tem uma questão de quanto mais próximo de um, mais conectado tá, mas aqui tem o link. Ó, o endereço... Letícia, uma curiosidade. Tweet fechado não pega. Não, nada fechado. Ó, aí eu pedi para ele, para esse Node Excel, transformar em grupos essas pessoas. Aí ele transformou esse G1, não sei o que, não sei o que. Aí agora ele vai criar sozinho o grafo. Ó. Ponto maior, esse aqui, tá vendo? Ele se conecta com todos esses. E ele é, vamos ver, do Brasil 247. Cadê? Ó. CPI da Covid, houve pesquisadores, não sei o que, nessa quinta-feira. Tá? Cada cor representa um grupo. Então, só que assim, ó, isso aí, cada pontinho desses pode virar, por exemplo, uma carinha do perfil da pessoa. Então, tem milhões de maneiras de tu organizar isso. Só que deixa eu ver uma coisa aqui. Ó. Esse programa, ele é feio, tá? Ele não deixa bonito a coisa. Eu peguei uma que já estava bem de grupos, eu já tinha trabalhado. Mas eu acho que aqui. Não vou conseguir achar, gente. Mas, enfim, a partir... Mas, Letícia, nem esquenta, deixa para depois, que aí depois a gente pode fazer umas outras perguntas que nós temos anotado aqui. Tá, então, deixa eu interromper aqui. Vamos voltar para vocês. Voltei. Mas, então, a Ana perguntou. Mas eu te mando depois... Quem é? Foi a Letícia, né? Me adiciona que eu te mando mais umas coisas sobre isso. Show. O pessoal Obrigada. tem uma oficina, Letícia, sobre isso. De Letícia para Letícia, o pessoal está comentando aqui sobre uma oficina de uso do software. Estou dentro. A outra questão, uma pergunta que veio, é como que tu enxergas na academia a inserção desses materiais informais na pesquisa acadêmica? Especialmente na internet, é complicado porque... Não de inserir, mas de gerar credibilidade, entende? As pessoas, não é todo mundo que acha que é válido. Por isso que a metodologia da Ehring se presta muito para isso, porque ela valida cientificamente cada um desses pontos. Mas eu acho que um dos principais desafios de estudar o universo online é validar cientificamente o que a gente está fazendo. Porque senão fica muito no achismo, fica muito... E agora está tendo métodos mais específicos, assim, mas eu acho que é um terreno meio delicado ainda, sabe? Porque dependendo pro lado que tu for, tu vai precisar de todo um auxílio, tipo, do comitê de ética, que nem eu disse, eu nunca passei por isso, mas por escolha, sabe? Dependendo se vocês se interessam muito numa coisa privada, vão ter que fazer toda uma autorização por dentro. Mas eu acho que ainda tem muito desafio pela frente. Acho que não é uma coisa... estudo da internet, super científico. Não. Eu não acho que as pessoas entendam isso assim. Certo. Outra questão, foi da professora Berenice, com relação a multimodalidades, tu terias algumas indicações de autores? Tem, mas aí eu pronto, entrega. Manda inbox depois. Manda inbox que será repassado. Pode ser depois, não tem problema. Tenho sim, mas tem que pensar assim agora, não sei dizer para vocês. Tranquilo. Temos também uma questão do Deglauci. Ele perguntou, Deglauci também, se quiser perguntar por áudio, tá? Caso não me faça entender aqui na tua questão. Mas ele perguntou se a mesma amostragem de posts é analisada em todas as categorias, níveis. Desculpa, não escutei. Travou tudo aqui. O Deglauci, a pergunta dele foi se a mesma amostragem de post é analisada em todas as categorias, níveis. Sim. A ideia é pegar uma amostra e passar todas as categorias para ela. Pessoal aqui, o Marcelo Silva colocou, tem muito interesse nas suas análises de cluster no Twitter. Eu botei um e-mail aqui, anotei para te passar depois, caso tu não pegue. Eu acho que eu vou botar o meu para vocês, e aí eu acho que é mais fácil. O caminho inverso. Obrigada.
E aí, uma pergunta também que eu fiquei pensando como é que é o teu processo de tratamento e de filtragem dos dados? Porque na tua pesquisa mesmo, doutorado, tu comentou que tu tiveste que ler lá milhões de comentários. Como é que foi isso? Ele é todo manual? Meu Deus. É todo manual. Qualitativa. Meu Deus do céu. Coragem. Porque eu não mexi em nada nesse software. Porque esse software que eu mostrei para vocês, ele é bom para análise de volume, entende? Uhum. Agora, ali, eu ia perder mais tempo tentando ajustar os graus e as medidas para me dar, conseguir extrair alguma informação do que se eu olhar ali um por um. Só que assim, ó, Sim. a gente é ratinho de internet, né? Quantas publicações a gente vê, já vai direto nos comentários ali, e a gente tem um olhar afiado para isso. Não é tão difícil. Sim. Ruim era no Facebook, que aí, além dos comentários, eu tinha que olhar os compartilhamentos. Aí, isso aí era demais. Aí era demais. Nossa, com certeza. E aí, Letícia, uma pergunta minha, em parceria com a professora Berenice, seria como que tu considera as potencialidades e as limitações dessa análise multimodal que tu comentaste? Como eu considero? O que tu acha quais são as potencialidades e limitações da abordagem multimodal na linguística? A gente está tentando trazer ela para o design, assim, porque a gente entende que tem vários elementos ali que eles são importantes para o design. Então, a gente queria ver a tua visão enquanto pesquisadora. Não sei se eu entendi bem essa tua pergunta, na verdade. Se ela tem alguma limitação, por exemplo, ela não consegue identificar algumas questões. Porque, assim, também depende do que tu vai analisar, sabe? Porque tem coisas que tu vai analisar que não tem nem outros módulos, entende? Tem coisas que tu não consegue desenvolver todas as etapas. Eu não sei, mas eu acredito que tem mais, não tem tanta limitação. Embora tenha, eu acho que a gente está esse método está bem aberto, bem bom para decupar, sabe? Eu não sei, eu acho que é super interessante para vocês, assim. Na verdade, não sei se eu entendi realmente, mas... Sim, era mais de pontos positivos e pontos negativos, assim. Eu acho que é maravilhoso. Tu trouxeste algumas questões na tua fala, né? Pensando assim. Letícia, Jéssica, talvez eu tenha uma questão que talvez complemente essa dúvida da Letícia em relação à multimodalidade. Eu entendo muito que essas pesquisas elas vão muito para o campo textual, então o texto virando imagem, né? Então a gente está trabalhando cada vez mais na internet com vídeo, com imagem. Como é que você vê o desafio de trabalhar com essas imagens, que às vezes tem um caráter mais subjetivo, a amostragem fica mais complicada, né, porque vai pegar de corpo livre. Então, quais são essas imagens que eu vou coletar como importantes para a minha análise? Né? E falando de volume é mais complicado quando falo de imagem, ou mesmo em vídeo, né? Então, quais são as dancinhas que vai funcionar naquele contexto, sabe? Então, que viram meme, por exemplo. Então, claro que depende muito do tipo de objetivo da tua análise, mas como é que você vê esse desafio e as potencialidades dessas ferramentas? Eu acho que na questão imagética, audiovisual, etc., não é muito interessante a questão do software, tá? Porque eu acho que é bem quali isso, né? Agora, esse método da análise do discurso mediado por computador, ele se presta especialmente para isso, para a gente conseguir ver GIF, para a gente conseguir ver como foi construída, quais módulos foram usados para construir aquela publicação específica. Eu acho que ela se presta muito para dar conta disso. Acho que ela dá bastante conta disso, sabe? Especialmente por ter sido desenvolvida especificamente para esse contexto. E eu acho que é isso que não nos limita tanto, sabe? Porque ela já fez pensando em todas esses... na verdade, esse método foi criado por todas as lacunas que os outros métodos deixaram, né? Então, eu acho que ele é bem completo para dar conta da internet, assim. Eu acho que é bem interessante nesse sentido. Acho que tem mais potencialidade do que limitações, né?